Olá pessoal, tudo bem? Edgar Sangalli do canal Pensou, Programou e dando continuidade na nossa playlist de resolução de exercícios em Java, vamos ao exercício Mi47, tempo de jogo com minutos. Pessoal, esse sinalzinho de positivo, ele é pelo fato da gente ter tentado vários códigos, porque o Eclipse muitas vezes ele dá uma resposta igual ao que o exercício está solicitando, mas na hora da gente copiar o código e colar no site, nem sempre ele é aceito, tá? Então a gente encontrou uma alternativa que dê para aplicar nesse exercício e eu vou estar compartilhando ela com vocês, tá bom? Então a gente vem no exercício 1047. Bem, e vamos entender o exercício. Ele é bem similar a um que a gente já fez no passado, em que a gente digita os valores de hora inicial e hora final e ele dá o tempo do jogo. Mas dessa vez ele quer também os minutos, não somente as horas, tá? Então qual vai ser a nossa sequência de entrada? 4 entradas, sendo hora inicial, hora final, minuto final. Ok? E no final vai ter que aparecer essa mensagem de como resposta. O jogo durou, esse número é o cálculo que vai ser feito pelo nosso programa, ok? Esse texto, horas e esse número também será a base de cálculo. Então como a gente vai fazer isso? Aqui no Eclipse eu já deixei criado o projeto e a classe. E o primeiro passo é a gente importar a biblioteca Scanner e somente ela, pelo fato de a gente estar trabalhando apenas com números inteiros dessa vez, tá? Então vai estar digitando scanner sc é igual a new scanner system.in. Mais abaixo vou estar desabilitando o teclado habilitado pela biblioteca Scanner, tá? Então sc.close. Automaticamente ele importou para a gente a biblioteca. Caso ele não tivesse importado, a gente usaria as teclinhas de atalho Ctrl Shift O, ok? Agora a gente vai estar declarando todas as variáveis na primeira linha e em seguida a gente vai estar inicializando elas conforme o exercício pedir. Para padrão de hora inicial e hora final, eu vou estar declarando como o número H1 e H2 como primeira entrada e segunda entrada, até para ficar mais fácil, tá? Então ficaria int H1 M1, hora e minuto inicial, H2 M2. Agora, para ficar mais fácil de resolver o exercício, eu vou estar convertendo o valor de horas em minutos. Então, como que isso vai ficar? Aí eu vou colocar HM1, HM2. No caso de um dia completo 24 horas, eu vou pôr H24, porque é até mais fácil da gente estar trabalhando com ele, ok? E por fim, eu vou ter uma variável chamada resultado. Então vão ser essas variáveis que a gente vai estar trabalhando. E o primeiro passo, a gente vai estar inicializando as variáveis do código, que vão ser h1 é igual a sc.nextInt, e ele vai seguir o mesmo padrão para as demais. H1 M1 é igual a sc.nextInt, H2 é igual a sc.nextInt. Desculpa, gente, H2, não H1. E M2 é igual a sc.nextInt. Ok? Agora, essa variável HM1, eu quero converter a quantidade de horas de 1 em minutos. Como que eu vou estar fazendo isso? HM1 ele vai ser igual ao quê? H1 vezes 60. Vamos colocar esse valor entre parênteses para fazer primeiro essa conta, ok? E eu quero mais o minuto 1, para fazer uma soma total e facilitar os nossos cálculos. Vou seguir o mesmo padrão para HM2, ok? HM2 ele vai ser igual ao quê? H2 vezes 60 mais M2. E a gente vai seguir o mesmo padrão para o 24. H24, só que nesse caso vai ser o quê? 24 vezes 60. Ok? Certinho. E por fim, resultado, eu quero que seja essa variável apenas igual a zero para ela estar inicializada nesse primeiro momento. Ok? Então agora vai estar começando a criar as condicionais dele. E como que seriam as condicionais? Em um primeiro momento, eu vou falar assim, que se, no caso, o HM2, que seria o final, ele for maior do que o HM1,
O que eu quero que o meu programa faça? Em um primeiro momento eu quero que o resultado ele seja igual a HM2 menos HM1. Essa vai ser a base de cálculo. E ao mesmo tempo eu quero que apareça a seguinte impressão em tela: system.out. Nesse caso, printf, ok? Porque vai ser uma forma condicional. Aqui eu vou estar falando assim, tudo entre aspas o texto, tá, pessoal? A gente vai vir aqui, sugiro a gente copiar para não cometer erros de espaçamento, nem letras, nem nada. Ó, o jogo durou. Espaço, né? Ele já deixou espaço aqui. Percentual, ok? D, porque é um valor inteiro. Depois disso, pega esse espaço e vem até o espaço antes do 2. Copia. Aí depois percentual D novamente. E aqui a gente vai pegar esse finalzinho desse texto. Ok? Ó, espaço, tudo certinho. Fecha aspas. E agora, pessoal, quais vão ser os argumentos que a gente vai estar usando para justificar aquele percentual D que eu coloquei tanto em horas quanto em minutos? Bem, a gente vai abrir mais um parênteses aqui, tá? E o que importa para mim é fazer a conversão de minutos para horas novamente para a primeira variável. Então eu vou estar chamando a variável resultado e eu vou estar pedindo para dessa vez ela dividir por 60. Porque eu quero saber aquela quantidade total de minutos que ele calculou, quanto que vai ser referente a horas. Como ele é um valor inteiro, nesse caso ele simplesmente não vai gerar casas decimais, ele vai dar o valor da hora redonda pra gente, tá? Então ele vai estar gerando essa primeira variável, vírgula após o parênteses, e eu vou abrir outro parênteses para preencher o argumento de minutos. E nesse caso, o que importa pra gente é o resto da primeira divisão, já que vai dar um valor inteiro ali. Então eu vou estar digitando resultado percentual 60, ou seja, o resto da divisão por 60, do resultado por 60, tá? Então seria essa forma de raciocínio. Depois eu vou estar digitando else if, que eu vou criar mais uma condição. Eu vou estar dizendo assim, que se o HM1 ele for maior do que o HM2, ou seja, situação oposta, eu vou estar abrindo aspas aqui, tá? E vou estar falando assim, que o meu resultado ele vai ser igual ao quê? Nesse caso eu vou abrir um parênteses, vou estar dizendo que ele é o H24, que eu quero descontar as 24 horas, menos HM1, ok? Ou seja, eu vou descontar esse valor, que ele está a mais, e eu vou estar somando com HM2, ok? Ponto e vírgula. E eu vou estar imprimindo o mesmo comando de impressão em tela. Mas pessoal, só uma pequena observação aqui para não dar erro no nosso código, tá? Vou refazendo os dois. Tá vendo aqui, após esse S, a gente tem que dar o comando de quebra de linha. Então, ó, barra N e aqui barra N, ok? Ou seja, ele vai estar fazendo essa avaliação aqui pra gente, tudo certinho. Ok? E por fim, a gente tem mais uma condição, que seria, no caso aqui do exemplo, se ele der 24 horas certinho. Então como que ele vai estar fazendo isso, já que eu já criei a condição para mais e para menos? Eu só vou estar criando a condição else, porque eu não vou precisar especificar mais nada, que o exercício não pede, tá? E eu vou estar dando o mesmo comando de impressão em tela. Então vamos copiar ele aqui. E aqui, em vez de deixar essas duas variáveis, eu vou apagar e eu vou simplesmente digitar os valores que eu quero, 24,0, ok? Então agora ele vai estar salvando o nosso programa aqui, o nosso código, né? E a gente vai estar testando ele para ver se ele está funcionando. Então, ó, 7, 8, 9, 10. Aqui eu sugiro vocês clicarem com o botão direito Run as Java Application, para principalmente quando você tiver bastante códigos criados, igual nesse nosso caso, aí com essa alternativa a gente não comete erros no momento de testar, tá? Então, ó, Java Application 78910. 78910. O jogo durou 2 horas e 2 minutos. O jogo durou 2 horas e 2 minutos, certinho. 7777. Então, ó,
7777. O jogo durou 24 horas e 0 minutos, que é essa nossa terceira condição. E por fim, a gente vai estar falando 71089. 71089. O jogo durou 0 horas e 59 minutos, tá vendo? Então a gente vai estar copiando esse código aqui, tá? E vai estar colando no site para guardar o julgamento. Então Ctrl C, Ctrl V, vamos enviar e aguardar. Logo, o código ele foi aceito, tá, pessoal? Então, se vocês gostaram do conteúdo desse vídeo, eu peço para que se inscrevam no canal, que vocês curtam ele e dessa maneira o YouTube vai entender que esse conteúdo ele é pertinente aos demais estudantes e vai estar me ajudando com o compartilhamento, ok? Então, muito obrigado, tchau, tchau!